Toda substância possui calor específico. Todo corpo material tem capacidade térmica. Então, nesse corpo, a gente pode ter um fluxo de calor, né? O calor pode passar de um ponto para o outro. É a transmissão de calor. O fluxo de calor, para existir, necessariamente eu preciso de quê? Eu preciso de calor. Então, vamos dizer que temos aqui um calor incidindo nessa parte desta parede, tá? Temos uma parede aqui. Vejam que essa parede, ela tem uma espessura. Ela tem uma espessura. Essa parede tem uma área. E o calor está incidindo nesta face aqui da parede. Então veja que o primeiro local em que o calor está incidindo é este lado aqui da parede, né? Então eu vou ter um fluxo, vou ter um fluxo que, a depender do material, esse fluxo pode ser mais rápido ou mais lento. Então vejam que o material é importante quanto à rapidez do fluxo de calor. Então o meu fluxo de calor ele tem um tempo para ser transmitido de um ponto para o outro. Ele tem um intervalo de tempo, né? E para que esse fluxo exista, eu tenho que ter uma quantidade de calor fornecida por um determinado corpo. Então tem um corpo que está fornecendo calor para esta parede e o calor ele vai transitar deste ponto para este ponto. Toda a extremidade da minha parede, o calor vai ser transmitido, né? A gente chama isso de fluxo. Chamamos isso de fluxo. Mas percebam o seguinte. Olha essa espessura da parede. Se eu tiver uma parede mais grossa, eu vou ter mais moléculas formando a parede, né? Se eu vou ter mais moléculas formando a parede, a transmissão do calor vai ser mais dificultosa, porque eu tenho mais moléculas para serem agitadas, né? A energia cinética moléculas ali, a energia cinética das moléculas ali da parede, para ela ser distribuída, vai ser mais difícil, né? Para uma molécula distribuir energia cinética para outra molécula e assim sucessivamente. Então percebam que a espessura da parede ela é inversamente proporcional ao fluxo. E o fluxo é inversamente proporcional à espessura da parede. Quanto mais grossa for a parede, menor vai ser o meu fluxo de calor. Mais dificuldade eu vou ter de fazer com que o calor seja transmitido de um ponto para o outro. Então, espessura do objeto, do material, é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Ou podemos dizer que o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura do objeto. Em contrapartida, percebam, a área em que o calor vai ser transmitido, quanto maior for essa área em que o calor vai ser transmitido, maior será o meu fluxo de calor, ou seja, o calor vai ser liberado mais rapidamente, não é? Por quê? Porque a área ela tem mais espaço para liberar o calor. Então o calor vai ser transmitido de forma mais rápida. É por isso que quando sentimos frio, nós nos encolhemos. Por quê? Porque a gente diminui a área. E diminuindo a área, o calor ele vai ser liberado do nosso corpo de forma mais lenta. Ele vai ser liberado de forma mais lenta. Se eu aumentar a área, o calor vai ser liberado de forma mais rápida do meu corpo. Então vou sentir
frio, mais rápido eu sentir mais frio. É por isso que a gente se encolhe quando sentimos frio, tá? Então, veja que quanto maior é a área, maior é o fluxo de calor. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior é a área, maior o fluxo de calor. E o fluxo de calor também depende do que é feito o meu objeto, né? De que material é feito o meu corpo. Porque eu tenho um corpo que facilite o fluxo de calor, ou tenho um corpo que dificulta um fluxo de calor. Se a gente olhar para o tempo do fluxo de calor de um ponto para o outro, quanto menor foi esse tempo que o calor demorou de passar de um ponto para o outro, quanto menor foi esse tempo, maior é o fluxo, ou seja, ele é o melhor condutor. Um exemplo, o metal. Quanto maior for esse fluxo, ele é o melhor condutor, né? Um exemplo, o metal. Quanto menor for esse fluxo, ele é um bom isolante. Um exemplo, a madeira, o papel, o concreto, o gelo, né? Então veja que o tempo de transmissão me diz muita coisa. Se aquele material é um bom condutor ou se aquele material é um bom isolante. Quanto menor é o tempo, então maior é o fluxo de calor. Aquele material é um bom condutor. Quanto maior é o tempo, quanto mais demorado é, ó. Quanto menor é a rapidez, né, de transmissão aqui, ó. Aqui, daqui, desse ponto para esse ponto. Quanto menor é, quanto menor é o tempo aqui, maior é o fluxo. Então, se maior o fluxo, melhor condutor ele é. Quanto maior é o tempo, menor é o fluxo. Então, se menor é o fluxo, um bom isolante ele é, tá? Então, veja que eu dependo do material. E o material é dado. Vou colocar outra cor aqui para facilitar depois a nossa visão. O material, ele é observado pela letra K. O que é a letra K? É a constante de condutividade térmica, tá? Então, a letra K é a constante de condutividade térmica. E tem mais um elemento aqui. Que elemento é esse? A variação de temperatura, a diferença de temperatura, né? Quanto maior é a diferença de temperatura, maior é o fluxo. Vamos dizer que essa parede ela está marcando 26 graus Celsius, ok? Esse outro lado aqui está marcando 22 graus Celsius. Perceba que a diferença é de 4 graus Celsius, não é? No primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 26 graus Celsius e a parede está marcando 20 graus Celsius. Veja que a diferença de temperatura aqui é de 6 graus Celsius. Aqui a diferença é de 4 graus Celsius. Ou seja, aqui eu tive um maior fluxo de calor. Então, se eu tive um maior fluxo de aqui eu tive um maior fluxo de calor. Por quê? Porque a diferença de temperatura aqui, ó, é maior. Então, a diferença de temperatura sendo maior me diz que eu tenho um maior fluxo de calor. O calor foi liberado mais. Então, se o calor foi liberado mais, está me dizendo então que o material aqui no segundo caso é um bom condutor e o material aqui, ó, não é tão bom condutor quanto o material de baixo, tá? Ele é o melhor isolante. Então vejam que essas grandezas favorecem a nossa compreensão do fluxo de calor, não é? A constante de condutibilidade térmica, K, é a constante de condutibilidade térmica, constante de condutividade térmica.
A é a área da superfície. O E é a espessura do material, ou a espessura do corpo. E aqui nós temos a variação de temperatura. É a temperatura maior menos a temperatura menor. Então veja que nós temos duas equações para encontrar o fluxo de calor. A primeira equação, que eu dependo somente do calor recebido, calor fornecido. Né? Um corpo forneceu calor para a parede e esse calor se propagou de um ponto para o outro. E para que isso acontecesse, demorou um determinado intervalo de tempo. Com esses dois valores, essas duas grandezas, nós conseguimos encontrar o fluxo de calor. Ou, através dessa equação, onde nós temos a espessura do material, temos a constante de condutividade térmica, que me diz do que é feito o material, temos a área da liberação desse fluxo de calor, desse calor. Temos a variação de temperatura, ou seja, a temperatura maior menos a temperatura menor. Isso me diz se eu tive um fluxo de calor maior ou menor, né? Ajuda a compreender o fluxo de calor. Então, essas três grandezas aí são diretamente proporcional ao fluxo de calor. Já a espessura é inversamente proporcional, porque quanto mais moléculas eu tiver aqui, ó, se eu tiver uma espessura maior, eu terei mais moléculas para transmitir as vibrações de uma para a outra. Então isso vai fazer com que a energia fornecida aqui, a energia fornecida tem uma dificuldade maior de fazer com que o calor passe de um ponto para o outro. Então a espessura do material trabalha de forma inversa com o fluxo de calor. O fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura do material. Então este é o nosso estudo sobre fluxo de calor. Então, antes de passarmos para os exercícios, vamos falar mais um pouco dessa nossa última equação, né, de fluxo de calor, onde nós temos mais grandezas, mais elementos, né, onde vimos que temos uma constante de condutividade. Essa constante me diz se aquele material é um bom condutor térmico, tá? Quando eu falo a palavra condutor, aqui é térmico. Por isso que a palavra condutividade, se ele conduz bem ou mal a temperatura. Então ele tem uma condutividade térmica. Vimos também que depende da área, né, de que o calor é liberado, e depende também da variação de temperatura. E essa variação de temperatura, da gente falar que o fluxo de calor depende da variação de temperatura, depende da temperatura, é o que me dá essa lei aqui, ó, que é a lei de Fourier. Falta o que aqui para a lei de Fourier? Falta a nossa boa e velha espessura do material, tá? Alguns livros, né, em vez de trabalhar com a palavra espessura, trabalha com a palavra comprimento, largura do material, tá? Então, coloca a letra L. Então, não se assustem se vocês virem um L no lugar deste E, tá? Uma espessura, um comprimento,
uma largura, tá? Mas é a mesma coisa aqui, tá bom? Então a gente sabe que aqui é a constante de condutividade. Sabemos que aqui é a área em que o calor é liberado, né? Quanto maior essa área, maior o fluxo, a liberação do calor. Aqui é a variação de temperatura e aqui é o comprimento, ou largura. E quando eu tenho é a mesma coisa, só que eu chamo de espessura, tá? Então não se assustem se vocês verem isso aqui, né? E a outra equação que a gente viu que não relaciona com a lei de Fourier, né? Porque vamos fazer exercício só para lembrar antes dos exercícios, é de que o fluxo de calor também pode ser encontrado dessa maneira, ó. Não é? Lembrando que aqui é caloria, a unidade de medida, e esse tempo é em segundos. Ok? Então vamos lá para os nossos exercícios. Para resolver essa questão, vamos utilizar a lei de Fourier, né? Fluxo de calor é igual a minha constante de condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura, né? Nesse caso, eu vou colocar a temperatura maior menos a temperatura menor sobre a espessura do material. Então, tenho todos os elementos. É só substituir aqui na equação, né? Eu tenho o meu K, isso aqui é o meu K, aqui. Eu tenho a minha variação de temperatura, vai ser 33 menos 0. Ok? Eu tenho a minha área, não é? Cadê a minha área? Aqui, ó, ele quer em metro quadrado. Metro quadrado, eu tenho a minha área, 1 metro quadrado. Só que ele vai querer a resposta em quê? Em centímetro, né? Já que o meu coeficiente de condutividade está em centímetros. Atenção nisso, hein? E eu tenho a espessura, o meu é aqui, ó, 2,5. Então é só a gente substituir os valores. Vamos lá. Quanto é que vale o meu K? O meu K vale 0,00008. Quanto é que vale o meu A? O meu A, ó, é metro quadrado. Eu tenho que passar para centímetro quadrado, né? Então, se eu estou em metro quadrado e quero ir para centímetro quadrado, é só olhar aqui, ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Tenho que andar 4 casas, né? Porque, na verdade, eu estou vendo 2 casas. Mas eu multiplico vezes o meu expoente. Então, 2 casas vezes 2 dá igual a 4 casas. Tenho que andar 4 casas para a direita. Então, se eu tenho que andar 4 casas para a direita, o meu 1 vai ganhar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E a variação de temperatura vai ser a temperatura maior menos a temperatura menor. 33 menos 0 dá igual a 33. E a espessura do meu material é de 2,5 centímetros. Não preciso transformar, né? Porque o meu coeficiente de condutividade já está em centímetro. Se tivesse em metro, eu teria que transformar. Então, sobre 2,5 centímetros. Resolvendo isso, nós vamos ter o valor de 10,56 calorias por segundo. 10,56 calorias por segundo. 10,56 calorias por segundo. Só que ele não quer a resposta em segundo, né? Se ele não tivesse falado nesse detalhe aqui, ó, tinha resolvido, né? Ele quer a resposta em quê? Ele quer a resposta em hora. Então vamos lembrar que em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Isso aqui representa 1 segundo, né? Isso aqui é para 1 segundo. São 10,56 calorias por segundo. Então vou ter que multiplicar esse valor do meu fluxo por 3.600.
para ter o fluxo em hora. Fazendo isso, iremos encontrar o valor de 38.016 calorias por hora, né? Que é a resposta que ele quer. Essa é a nossa resposta. Este é o nosso fluxo. Vamos para mais uma questão. Em uma residência, há uma vidraça de área 5 metros quadrados e espessura 2 milímetros. Suponhamos que a temperatura no interior da residência seja 20 graus Celsius. Vou colocar aqui 1 grau. E no exterior seja 18 graus Celsius. Supondo que a condutividade térmica do vidro seja de 0,84, calcule o fluxo, um ponto, né? Calcule o fluxo de calor através da vidraça. Então vamos lá. Ó, eu tenho todos os elementos aqui, né? Eu tenho a área, eu tenho a espessura, tem uma variação em temperatura, né? Aqui, ó, maior menos menor vai dar 2 graus Celsius. Tenho o meu K, minha condutividade térmica. Ele quer que eu calcule o calor, o fluxo, né? Então ele quer que eu calcule o fluxo de calor. Então vamos lá. Fluxo de calor, lei de Fourier novamente, é igual a K vezes o A vezes a temperatura maior menos a temperatura menor. Pode colocar 1 e 2, né? Mas no momento vocês têm que ser a maior menos a menor, tá? Dividido pela minha espessura, né? Ele falou espessura, se tivesse falado em largura ou comprimento, eu colocaria um L aqui. Então vamos lá. Qual o valor do meu K? O valor do meu K ele me deu. O meu K vale 0,84. Ele deu o valor do meu A? Deu, né? Ele disse que o A vale 5. O meu A vale 5 metros quadrados. Então vamos lá. Está em metro quadrado. Veja que meu A está em metro quadrado, né? Então meu A está em metro quadrado. A variação de temperatura é a temperatura maior, 20 menos 18. Então vai ficar 20 menos 18. Vou fazer direto aqui já, tá? Porque aqui vai 20 menos 18. Isso dá meu valor de 2. Dividido por... Qual o valor da espessura? A espessura vale... Ele chamou a espessura até de L, né? Poderia ter chamado aqui L, tá? Que pode ser chamado de L também, não tem problema, né? A gente já conversou sobre isso. Poderia ter colocado L aqui no valor de... no lugar de L. É até bom porque a gente vê a equação de uma outra forma. Faz de uma outra forma, mas o resultado vai dar o mesmo. Pronto. Então, qual o valor de L? 2 milímetros. Tá em milímetro, eu tenho que passar para metros, né? São 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a menos 3. Estou colocando em notação científica, tá? Eu poderia ter colocado esse valor aqui como... assim, ó, 0,002 metros, né? Que eu andaria 3 casas. 1, 2, 3. Eu colocaria aqui esse valor. Mas eu preferi colocar em notação científica. Ok. Resolvendo isso aqui. 0,84 vezes 5 vezes 2 dividido por 2,10 elevado a menos 3. Aqui vai dar 8,4. 8,4 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Nosso fluxo de calor terá o valor de
4.200 joules por segundo. Isso é a mesma coisa que 4.200 watts. Olha, por segundo é a mesma coisa que o watts, tá? Tanto faz. Nessa unidade ou nessa unidade aqui, ó. Então, esta é a resposta, é a resolução da minha questão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Quer dizer que em cada segundo passa pela vidraça uma quantidade de calor de 4.200 joules. Cada segundo passa pela vidraça uma quantidade de calor de 4.200 joules.